Você já parou para pensar como e onde você estaria se todas as tuas orações fossem atendidas? Então senta aqui e vamos conversar um pouquinho. Se você tivesse namorado a pessoa que você tanto queria, tivesse casado com essa pessoa que você orou, talvez para voltar, ou trabalhado em um lugar que você mentalizou que seria perfeito, provavelmente você não estaria e talvez nem perto do que realmente você nasceu para ser. Olha, é difícil de aceitar, mas o não de Deus também é resposta. A palavra diz em Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. A gente ora, idealiza, aí Deus responde não. Mas o nosso coração, ele teima. Por que não, Deus? Será que isso realmente tá certo? Será que não é coisa na minha cabeça? Quando é sim, tá tudo bem, mas quando é não, muitas vezes nós queremos ouvir a nossa própria resposta. Queremos a confirmação do que já decidimos dentro de nós. Mas Deus não é eco. Deus é direção. Ele nos ama demais para confirmar um caminho que vai nos ferir ali na frente. Talvez se hoje ele dissesse sim, vai lá, filha. Mas e amanhã? Se você tivesse casado com esse ex, você estaria vivendo uma metade de história, porque não era amor, era apenas apego, talvez até dependência emocional. Se você tivesse aceitado aquele emprego que lá atrás parecia certo, talvez hoje você estaria infeliz, fora do seu propósito, porque às vezes o lugar parece certo, mas a paz aqui dentro não confirma. Se todas as portas que você já bateu tivessem sido abertas, talvez você não estivesse no lugar que Deus realmente mandou você entrar. Deus, ele não te frustra. Ele te livra. O que parece uma decepção hoje, ela é uma proteção disfarçada. Lembre-se que quando tudo parece estar desmoronando, agora sim, está se encaixando. É quando você chega no fim das suas forças que Deus toma a frente da situação. É quando nenhum dos teus planos funciona, não tem saída. Aí ele diz: agora deixa comigo, porque eu resolvo. Você apenas descansa. E essa é uma tarefa árdua, é difícil. A gente não quer e a gente não consegue muitas vezes. Entre um topo e o outro, sempre existe um vale. Você não vai voando daqui para lá. Vai doer, vai cansar. Talvez você se arraste, talvez você vai gemer, vai chorar. E nem que seja assim, eu digo para você, continue. Porque não é hora de parar. E se você olhar para o tamanho desse gigante, talvez você queira recuar. Se você olhar para o tamanho dessa tempestade, esse vento, talvez você queira pensar que vai afundar. Não olhe mais para as circunstâncias. Não se desespere. Olhe para Jesus. No meio da tempestade ele dormia, porque ele sabia quem estava no controle. É essa paz que excede todo o entendimento. Só quem realmente confia no plano perfeito, mesmo quando tudo parece confuso. A maior parte das nossas crises, dos nossos medos, está no será que Deus ainda está falando? Mas, querido, Deus está falando. O problema é que tem muito barulho aí dentro. Nós estamos ouvindo conselhos demais, estamos vendo e esquecendo de ouvir a voz dele. Deus, ele está falando o tempo todo, mas às vezes a nossa mente está tão agitada que nós não conseguimos ouvir. Desliga do mundo, silencia a tua alma e você vai conseguir ouvir novamente. Não desista agora. Não é a hora de parar. Você já passou por muitas coisas até aqui para parar no meio do caminho. A prova mais difícil sempre vem perto da formatura, não é assim que funciona? A dor mais forte geralmente vem no nascimento. Quando você vai ter um filho, é exatamente assim. O vale mais escuro é o que leva ao monte mais alto. Deus ainda está escrevendo. E o final da sua história vai glorificar o nome dele. Você não é daqueles que voltam para trás. A gente colocou a mão no arado, então vamos lá. Quem coloca a mão no arado não olha mais para trás. Você precisa crer, confiar e descansar. Permaneça. Talvez nesse momento
você esteja pensando, eu vou desistir, pra mim já deu. Acho que eu não tenho mais força, mas o que o Espírito Santo está conduzindo a minha palavra é: ainda não acabou. Eu tenho para você renovo. Renovo que será alcançado, cura aos cativos, libertação aos quebrantados, força para os cansados, esperança para os que estão quase parando. Você não vai parar aqui, porque você nasceu para continuar e Deus está olhando. E Ele tá mandando essa mensagem realmente para você lembrar isso. Lembre quem você é em Cristo. O intuito desse vídeo não é para que você se sinta confortável com palavras bonitas ou para amaciar o teu ego. Mas isso é para ser um confronto real com a tua alma, assim como está sendo com a minha, de realmente entendermos o que é o esperar em Deus. E muitas vezes isso não é uma tarefa tão fácil. Talvez tudo agora pareça meio sem sentido, mas você está vendo apenas um pedaço. Enquanto Deus vê o quadro inteiro, a gente vê a dor, o tempo que não volta, o que não deu certo, mas Deus está olhando você aí nesse desespero de alma, desespero em não saber o que acontecerá amanhã. E Ele tá dizendo, calma, só mais um pouquinho. Eu lembrei no meio do que eu estava falando de uma história em que um menino observava um monge. O monge estava tecendo e no meio de todas aquelas linhas cruzadas, fios enrolados, uma bagunça sem forma, o menino perguntava atenciosamente: o que é isso? Mas por que está tão estranho? E nada do monge responder. O monge ficava em silêncio e ele perguntava e perguntava, ele já estava aflito. O menino insistia tanto, 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 e o monge em silêncio. Só depois, quando tudo estava pronto, o monge chamou o menino para trás do quadro e assim ele mostrou aquela obra que estava perfeita, porque o menino estava vendo o avesso. E você consegue ver que é assim com a gente. Deus fica em completo silêncio enquanto Ele está trabalhando e nós estamos desesperados, aflitos, com o coração amargurado, cheio de desesperança, sem saber como vai ser o dia da manhã. E Deus apenas em silêncio, e esse silêncio não é descaso. Ele vem cheio de trabalho, de construção. E no final, tudo que parece confuso vai se revelar por completo. Você consegue crer nisso? Ei, talvez você esteja ouvindo uma voz aí dentro dizendo: eu já errei demais. Será que ele vai me perdoar? Hoje ainda eu ouvi uma pessoa dizendo assim: eu coloquei em uma situação de tantas vezes errar e pedir perdão, que eu estou travado porque não adianta mais. A minha mente já está fadada a toda vez eu errar e ela pedir perdão, então... Mas deixe eu te lembrar de algo. O sangue de Jesus, ele não tem prazo de validade. Você não foi desqualificado. Deus não rasgou os planos dele por causa dos seus erros. Ele ainda escolhe você. Ele ainda acredita em você. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Está escrito em 1 João 1,9. Deus não descarta você porque você falhou. Ele não vira o seu rosto porque você caiu. Pelo contrário, é exatamente quando a tua vergonha cobre que Ele vem com a graça dEle, Ele te levanta, Ele restaura, Ele cura. Deus ainda tem um plano poderoso para cumprir na sua história. No redemoinho da vida há um silêncio que ele grita, um fogo que arde sem se ver. Em cada lágrima ela é transformada em rega para que a semente que você plantou ela venha florescer. Tudo parece estar perdido. Sim, a terra ainda pode estar seca, árida. Mesmo com todas essas situações, todo esse vento contrário, lembre-se que existe uma paz que excede o teu próprio entendimento. Deus diz:
Eu sei bem os planos que eu tenho para vós. São planos de paz e não de mal. Planos que vão dar uma esperança para o futuro. Deixe esse versículo que está em Jeremias perfumar e aquecer o seu coração. Que ele traga refrigério para sua alma. E se por um instante passar aí dentro da sua mente uma dúvida, bater forte, lembre-se que o Senhor tem um propósito maior. Assim, no meio do caos, quando tudo parece desmoronar, ergue os olhos, respire e sinta a mão de Deus que ela está te conduzindo, transformando cada dor em degrau para a vitória, cada queda em impulso para levantar. E ainda que tudo parece estar confuso, assim como aquele quadro não tinha sentido para aquele moço ainda tão jovem, ainda assim continua sendo perfeito. Eu fico muito feliz que essa mensagem tenha tocado seu coração assim como tocou o meu. E se você conhece alguém que está sofrendo ou tendo alguns momentos de dúvidas e sentindo exatamente o que você está sentindo, ou se você apenas quer trazer uma palavra de renovo para essa pessoa, encaminhe esse vídeo. Encaminhe esse vídeo que eu tenho certeza que vai tocar o coração dessa pessoa também. Deus abençoe e nos vemos até o próximo vídeo. Lembre-se, cuide bem da sua alma. Até o nosso próximo encontro.